Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Supremo na Semana. Eu sou Mariana Xavier, coordenadora de redes sociais da Rádio e da TV Justiça, e junto com a Gisele e com o Mauro, a gente vai trazer um resumo das principais decisões aqui do STF para você. Olá pessoal, eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, e comigo você vai ver os aspectos jurídicos das decisões dos ministros da Suprema Corte. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e junto com a Gi e a Mari vou contar um pouco da semana aqui na Corte. Então vamos lá, começando pela sessão de quarta-feira, a gente teve a retomada do julgamento sobre a ampliação de uma reserva indígena lá em Santa Catarina. O voto do ministro Edson Fachin foi pela validade da portaria do Ministério da Justiça, que declarou a posse permanente da terra indígena Ibirama-Clanhô para os grupos Xoclen, Caingangue e Guarani. Acho que eu falei tudo certinho. E quem pediu a anulação da portaria foi um grupo de agricultores, não é isso, Mauro? Para a gente retomar aqui e relembrar o que a gente explicou na semana passada? Isso, Mari. Nesse caso aqui se trata de uma ampliação de uma área indígena que tinha 14 mil hectares e a portaria ampliou ela para 37 mil hectares. Então, os agricultores que estavam nessa região onde foi ampliada essa área indígena entraram, né, na justiça pedindo a anulação dessa portaria. Tá, e aí o caso chegou aqui ao Supremo, né, relatoria do ministro Edson Fachin, que começou a julgar, né, chamou o caso na semana anterior e agora apresentou o seu voto. E aí, como você bem disse, ele concordou com a portaria, manteve a validade da portaria, né, lembrando a questão que, né, que para ele, como ele votou na questão do marco temporal, ele, né, acredita que não existe, não deve ser levado em conta o marco temporal, ou seja, a data da Constituição, da promulgação da Constituição de 88, que diz o que uma terra é ou não indígena, né? Se os índios estiverem ali naquela data. O ministro entende que não tem que haver isso, então ele conta a história desses grupos indígenas. Curioso até, vendo no voto do ministro, ele pega do laudo antropológico que centenas ou 2.000 anos atrás, esses índios ocupavam a região que ia de Curitiba a Porto Alegre. Toda aquela região era desse grupo Xoclen. Uma vasta extensão. Uma vasta extensão. Então, Nossa. assim, eles são os, né, originários, comprovadamente por laudos antropológicos, que tem que ser levado em conta. E aí, entre outras coisas, até que o ministro justifica o voto dele, né? Que quando foi julgado a questão da Raposa Serra do Sol, naquela PET 3388, os ministros entenderam que não deveria haver ampliação de terras indígenas. E aí aqui o ministro fala, olha, se uma área indígena foi demarcada sem levar em conta determinados fatores, como um laudo antropológico, essa questão da habitação tradicional dos índios naquela terra, a Constituição não impede que seja revista, seja reestudado isso, para que seja dado a dimensão correta da terra que pertence aos índios. Então, assim, o voto do ministro Fachin foi nessa linha. Mas o julgamento foi suspenso logo depois por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Exatamente, do ministro Gilmar Mendes, que também quer contextualizar a análise desta ação civil originária com o recurso extraordinário que trata do marco temporal acerca da demarcação das terras indígenas. Mas foi isso que o Mauro falou, no sentido de que o ministro Edson Fachin, ele até trouxe, né, uma questão para o plenário pensar em forma de pergunta, no sentido de que se a expulsão dessas comunidades indígenas retira, de fato, o direito deles a ocuparem essas terras que tradicionalmente já haviam sido ocupadas por eles anos atrás, como bem exemplificou aqui o Mauro falando dessa situação da região aí do Paraná, Curitiba, envolvendo ali o estado do Paraná e a cidade de Curitiba, né? Então, no voto dele, ele realmente defende a questão da teoria do indigenato, afastando, portanto, o marco temporal. Ele entendeu que essa questão que envolve as comunidades indígenas é um resquício de toda uma política, né? Uma política na época do colonialismo, em que se teve diversas medidas que foram adotadas no intuito de se ocupar aquela terra, né? Primeiro a exploração do trabalho do índio, depois a ocupação das suas terras, perseguições, e ele cita até um grupo de pessoas que ficaram conhecidos como bugres, que eles agiam, né, especificamente na atuação da eliminação das comunidades indígenas daquele território. Então, o ministro
E essa questão, ela acaba envolvendo, Mari, não só a questão da comunidade indígena, mas também a própria FUNAI, o Instituto do Meio Ambiente, porque o Instituto do Meio Ambiente do Estado alega que aquela área é uma área de reserva ambiental e também atinge os interesses, né, dessas pessoas que acabam ali utilizando a área, seja para plantio, né, os agricultores e também madeireiros da região. E como eles não participaram deste processo de redemarcação, eles entendem que a anulação residiria exatamente nesse aspecto. Não houve ali, por parte da FUNAI, porque o procedimento também envolve a FUNAI, envolve o estudo de laudos antropológicos e também envolve uma portaria do Ministério da Justiça, mas em nenhum momento eles foram chamados a se manifestar. E a nulidade resultaria daí. Então, o ministro, ao final do seu voto, ele até colocou assim 10 itens, afastando, resumindo ali os pontos que ele entendeu relevante acerca do voto. Então, ele falou que o caso em si, embora se trate, né, desta comunidade, mas ele tem uma importância fundamental para tratar da demarcação de terras indígenas envolvendo todas as comunidades indígenas. Ele também colocou e afastou qualquer tipo de mácula referente ao processo de redemarcação. Afastou uma alegação de parcialidade do laudo antropológico. Afastou o desvio de finalidade, que também era algo que se argumentava. E aí ele fez questão de constar no voto de que essa posse, ela realmente guarda ampla relação com a questão ancestral dessas comunidades, que já ocupavam as áreas há anos atrás e que é possível a coexistência de reservas ambientais com áreas que são destinadas e ocupadas por comunidades indígenas sem que haja qualquer tipo de conflito de interesses. Então, ele até colocou que a questão da comunidade não estar fisicamente na data da promulgação da Constituição, isso não impede o reconhecimento, porque eles só não estavam lá pelo fato de terem sido expulsos. Então, a gente pode resumir o voto do ministro Edson Fachin com esses pontos que ele mesmo trouxe para poder fazer esse resumo. E aí, em seguida, nós tivemos, portanto, a suspensão do julgamento, né, com esse pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que certamente esse julgamento, assim como do marco temporal, né, que é um recurso extraordinário com repercussão geral, são bastante aguardados. Então, em breve, a gente pode ter a retomada da análise desses casos. O ministro Gilmar disse que traria o caso a julgamento assim que julgado a questão do marco temporal. Então, né, são temas extremamente próximos disso. Bom, aí no final da sessão de quarta-feira, a gente teve início do julgamento de 4 ADIs que questionam algumas regras do chamado pacote anticrime, entre elas a figura do juiz de garantias. O relator, ministro Luiz Fux, apresentou o relatório e aí na quinta a gente teve o início das sustentações orais. Antes da gente começar a explicar, Gi, dá pra gente falar rapidamente, exatamente e rápido, o que seria o juiz de garantias? Se for possível, nisso, né? Assim, bem resumidamente, é como se nós tivéssemos a atuação de 2 juízes, o juiz do inquérito e o juiz da ação penal. O juiz do inquérito, ele vai fiscalizar ali a aplicação de direitos e garantias fundamentais relacionados ao investigado, relacionados à atuação da polícia, ele que vai decidir por questões que são requisitadas pelo Ministério Público ou pela autoridade policial, vai analisar ou não o deferimento das cautelares. Ele não pode sentenciar o caso. Okay. O juiz, ele atua até o momento do recebimento da denúncia. Então, a atuação dele é basicamente numa fase pré-processual, que antecede o início de um processo criminal. O outro juiz, ele vai atuar a partir do momento em que a denúncia foi recebida, então agora ele começa a atuar. Então ele vai atuar em toda a instrução criminal, que é aquela parte de oitiva, de testemunhas, de produção de prova, mas produção de prova sob o crivo do contraditório, ou seja, ali, obrigatoriamente, você tem que ter a presença de advogado, oportunizar as partes a se manifestarem, momento para os debates,
debates, alegações e, posteriormente, nós temos a sentença. A ideia é que não haja interferência, né, dessa fase do inquérito, não venha, de alguma forma, interferir a análise do juiz que vai atuar na próxima fase, que é quem vai julgar efetivamente, para preservar ainda mais a imparcialidade do magistrado. Porque um juiz, na verdade, instrui e o outro analisa a instrução para julgar, né, Gi? Exatamente. Bem interessante essa explicação sua. Embora bem a gente tenha a instrução na fase processual, mas esse que o Maurinho acabou de se referir, ele também participa desses elementos de produção, mas é nessa fase que antecede o processo. Tá certo. Então, já que a gente entendeu o que é o juiz de garantias, vamos falar um pouquinho do que aconteceu. Tivemos várias sustentações orais, inclusive elogiadas, né, pelos ministros, e aí na semana que vem a gente também continua com mais sustentações orais, não é isso? Isso. O julgamento prossegue na próxima quarta-feira, né, com a continuidade. Acredito que pelo número que falta de sustentações orais de amigos da corte, na quarta-feira se encerra essa fase de ouvir as partes, né, os interessados, e aí, né, possamos começar com o voto do relator, que é o ministro Luiz Fux. A gente só lembra, Mari, que o ministro Luiz Fux concedeu uma liminar em 2020, suspendendo a adoção, né, a implementação do juiz das garantias, porque a lei determinava, né, que fosse implantado em 30 dias. Em janeiro já teria que começar a valer. E é uma coisa que muda muito com a organização do judiciário, né? Então, havia uma decisão do ministro Toffoli anterior que dava 180 dias, o ministro Fux suspendeu porque achou que o tempo era muito pouco, né, para se organizar. Inclusive, uma das alegações dos autores, né, é exatamente esse tempo que, né, os autores e partes que foram ouvidas consideraram, né, impossível de você fazer toda essa mudança no Poder Judiciário brasileiro, e aí eles dizem, olha, se é para ser, tem que ser para todos. Não pode ter juiz das garantias em um estado e não ter em outro, um tribunal aguenta, o outro não aguenta, um tem dinheiro, o outro não tem dinheiro. Não, é para todo mundo. Em 30 dias não se consegue fazer isso. É a alegação, né, que está sendo uma das alegações julgadas. E é um tema realmente assim, bastante aguardado, até pelo número de sustentações orais, a gente verifica a quantidade de interessados, né? O próprio CNJ, a Associação de Advogados, diversas associações de advogados criminalistas, e como o Maurinho colocou aí questões relacionadas à inconstitucionalidade, eu vou citar aqui algumas alegações que defendem a constitucionalidade da legislação. Primeiro, segundo quem defende a constitucionalidade, é que é um avanço civilizatório na medida em que você tem essa instituição em diversos países já implementada e o Brasil ainda está bem atrás em relação a esse aspecto. O outro argumento a favor da implementação é que não seria um novo cargo, ou seja, você continua tendo juiz do mesmo jeito, só que você teria ali momentos diferentes de atuação, mas não seria uma nova carreira, seria uma divisão de competências e que isso não poderia ser tratado por uma lei estadual, por uma lei de organização judiciária ou numa resolução. E em relação a dificuldades logísticas, um dos pontos é que essa dificuldade logística não pode impedir a implementação do juiz de garantias em razão do bem fundamental que se busca, né? E que o maior número de inconstitucionalidades e de irregularidades, elas acabam acontecendo, né, segundo dados estatísticos, na fase de inquérito policial. E entendem que poderá haver um reflexo, né, até de diminuição de números de processos, de recursos e tal, nos tribunais superiores, por conta de uma atuação mais efetiva de um magistrado nesse momento pré-processual que antecede a ação penal. Certo. Então, a gente aguarda a semana que vem a continuação desse julgamento. Sim. Vamos passar, então, para as turmas. Segunda turma, por maioria de votos, os ministros decidiram enviar para o plenário físico o processo em que se discute a possibilidade de tribunais de contas apreciarem a constitucionalidade de leis municipais. Esse caso concreto envolve o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, não é isso? A gente até explicou, né, Mauro, alguns episódios atrás, uma questão sobre isso. Isso, na verdade, se não me engano, era o mesmo caso que voltou com pedido de vista, né? E aí o caso voltou agora, você explicou bem, o caso do Tribunal de Contas dos municípios no estado do Goiás, uma lei do município de Chapadão do Céu que tratava de revisão anual de salário de servidores, o Tribunal de Contas considerou ela inconstitucional, né? E aí o que se julga é exatamente isso, o Tribunal de Contas tem competência para analisar a constitucionalidade de leis, essa é a discussão.
no meio do julgamento, durante os debates e a votação, o ministro Gilmar Mendes, então, levantou uma questão de ordem por considerar que aí estava se tratando de uma súmula do Supremo, súmula 347, que já editada há 60 anos, segundo o ministro. E aí ele entende que essa súmula foi editada com base em apenas um precedente e que ela estaria até hoje gerando decisões judiciais que mostram até o quanto ela estaria ultrapassada. Então, assim, esses são os argumentos do ministro para propor a questão de ordem, de afetar, como ele chama, de levar o caso para julgamento pelo plenário, para o plenário decidir a questão, inclusive, mais da tese, não só o caso concreto, mas evoluir na tese. E aí recomeça do zero, indo para o físico, isso, certo? Exatamente. E quando se trata de uma súmula vinculante, normalmente se tem julgamentos reiterados a respeito de um assunto e todos no mesmo sentido. Então, já que nós estamos, os ministros avaliam, já que o Supremo Tribunal Federal tem decidido diversas vezes nesse mesmo sentido, vamos então editar uma súmula vinculante, que ela existe antes da repercussão geral, é um instituto que existe antes da repercussão geral. A partir desta súmula vinculante, se tem então a aplicação obrigatória para todas as demais instâncias do Poder Judiciário e também obrigando a administração pública. Então, é por isso que o ministro destacou que a súmula acabou tendo sido baseada em apenas um julgamento. E isso tem que ser revisto, avaliado. E esse caso aqui anterior à súmula vinculante, ainda eram as súmulas, que a gente chamava. Eram súmulas, e aí, a partir de agora de reforma, que elas se tornaram, foram criadas as súmulas vinculantes, começaram a ser analisadas as outras. Sim. Inclusive, hoje existe uma classe processual que se chama proposta de súmula vinculante. É verdade. Então, é uma outra categoria, claro. É isso. Vamos para o plenário virtual, então. Hoje tem muita decisão para a gente falar. Vamos lá. Agora foi cheia. Essa semana foi cheia. Vamos falar de plenário virtual. Os ministros decidiram que as receitas das instituições financeiras, ou seja, os bancos, devem integrar a base de cálculo de PIS e COFINS. O tema teve repercussão geral reconhecida, inclusive, né? Teve. Aqui, no caso, é um recurso da União e do Ministério Público, são dois recursos no mesmo processo, contra uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que excluiu essas operações financeiras da base de incidência desses dois tributos que são federais, PIS e COFINS. Nesse caso aqui, essas operações chamadas aqui financeiras seriam não só a venda de serviços, ou a venda de produtos ou serviços pelos bancos, mas também a movimentação financeira que eles fazem com dinheiro de terceiros. Tá? Então, a discussão é saber, essa outra parte, as vendas de mercadorias e produtos e serviços dos bancos, ok, incide PIS e COFINS. Essa outra parte que eles estão, essa movimentação financeira. Exatamente, câmbio, juros, aluguéis, tudo, essa outra parte também, o que eles recebem dali também incide PIS e COFINS, a discussão era nessa linha, na verdade, E aí acabou prevalecendo o entendimento do ministro Dias Toffoli, que entendeu que sim, que a leitura das normas da Constituição conjunta leva a entender que é tudo que se recebe ali, as operações financeiras, incluídas essas operacionais e não operacionais, como eles chamam, são termos técnicos que, para avaliar no direito tributário, a gente sempre acaba resvalando um pouco nesses detalhes, É verdade. E isso acaba, sim, é uma decisão que favorece a União, há uma expectativa aí de valores recolhimento maior. De um recolhimento maior, de valores altos que podem vir a ser arrecadados a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Ela vale não só para bancos, mas também para corretora de valores, para seguradoras, cooperativas de crédito, então ela acaba tendo impacto em todos esses setores. Lembrando também que o caso ainda não está transitado em julgado, é possível que as instituições financeiras autoras, do caso concreto, entre elas está o Banco Santander, possa ainda apresentar recurso, contra a decisão, a possibilidade dos embargos de declaração, para que algum ponto seja ali esclarecido, e então a gente ainda não tem a finalização, mas já tem essa sinalização do STF quanto a esse assunto. Tá certo. E é um caso, de novo, como esses tributários que a gente costuma citar aqui, bilionários. Assim, as partes falam em valores bilionários, a União também cita valores bilionários. Os valores de cada parte são diferentes, mas todos eles na casa do bilhão. Então, casos bastante importantes. Até a própria FEBRABAN, ela já se manifestou assim, de que são importâncias vultuosas. Sim.
Ainda no plenário virtual, gente, os ministros referendaram uma liminar do ministro Fux para impedir a destruição de provas obtidas a partir de ataques hackers a celulares de autoridades públicas que estavam envolvidas na Operação Lava Jato, Operação Spoofing. Aqui são o caso também ficou conhecido como Vaza Jato, que quando descobriram essas conversas no aplicativo Telegram entre promotor, juiz, exatamente na Lava Jato, e daí veio o apelido Vaza Jato, e aí diz o PDT, que é o autor da ação aqui, que o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, hoje senador, que foi um dos alvos desses hackers que estava nessas conversas do Telegram, teria determinado essa operação spoof acontecendo para descobrir os hackers, teria determinado, assim que descoberto o material, teria determinado a destruição desse material, né? Então aí o caso veio para o Supremo e aí os ministros então decidiram que não é o caso de você destruir provas, né? Porque, enfim, você tem que ver a validade dela, analisar, não pode o poder público administrativo determinar. Sem contar que, assim, essa prova destruída, como que ela é impossível de ser repetida? Então, a importância da preservação desse material probatório para investigações que forem necessárias, apurações que forem necessárias. Então, até para garantia, né, da operacionalidade da própria atuação da justiça, ele entendeu por bem, então, impedir, suspender esse tipo de destruição. E tem ainda um outro argumento que foi utilizado pelo partido autor, né, que não caberia a ele, né, o ministro, na qualidade de ministro da Justiça, conferir ali, dispor sobre o destino dessas provas, e que caberia, na verdade, ao Poder Judiciário, e que ele não poderia tratar desse assunto, porque acabaria interferindo aí nas atribuições das instituições, que são atribuições distintas. Porque a destruição ocorreria antes do Judiciário analisar se essas provas são legais ou não. Então, assim, até isso, o argumento aqui do Supremo foi esse. Antes do Supremo analisar se essas provas são legais ou não, você vai destruir a prova, não tem como mais analisar. É verdade. Então, assim, ele ia determinar a destruição antes da análise das provas. E aí os ministros entenderam que não é o caso, e então, assim... Né, preservou a prova. Preservou a prova, exatamente. Tá certo. Bom, agora vamos atualizar um novo pedido de vista no julgamento que trata do piso salarial da enfermagem. O julgamento tinha sido retomado com um ajuste no voto do relator, que é o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele fez um voto complementar conjunto com o ministro Gilmar Mendes, acrescentando alguns pontos ali que eles convergiram. E aí o ministro Dias Toffoli, nesta sexta, hoje, pediu vista. Então vamos explicar um pouquinho, Mauro. A gente comentava aqui nos bastidores que a gente acha que é inédito, pelo menos... Você não temos se como recorda, afirmar, mas a gente não tem registro de uma apresentação de um voto conjunto, porque o comum é um ministro vota, os demais ministros que o acompanham na íntegra, mesmo que seja na íntegra, apresentarem lá o voto, mesmo sem estar o voto impresso, no caso do voto em arquivo, no caso do plenário virtual, ele acompanhar. Um voto em que dois ministros assinam junto o mesmo texto, realmente... Para nós, que a gente tenha registro, é a primeira vez que a gente vê. Né? Então, assim, e é curioso que foi isso. Foi um voto, como você bem explicou, um voto vista. O ministro Barroso havia votado, relator, o ministro Gilmar pediu vista, e aí agora ele volta o caso a julgamento e eles apresentam um voto conjunto, que é esse complemento de voto do ministro Barroso, em que ele faz pequenas alterações no voto original dele e... acrescenta com os acréscimos do voto do ministro Gilmar. Conjunto ali, ajuste em conjunto. Ele acabou aderindo a algumas posições ali colocadas pelo ministro Gilmar Mendes e, em conjunto, formularam este voto. E aí a gente, assim, um pequeno resumo do que os dois apresentaram como voto, o ministro Roberto Barroso e o ministro Gilmar, eles confirmam o piso, claro, o ministro Barroso já tinha feito, né? Aí dizem que no setor privado pode ser buscado o acordo entre patrões e empregados para evitar prejuízo, né, para os hospitais, para as entidades e até demissões em massa, se for o caso, para se aumentar o valor de piso de uma forma muito alta. Na empresa privada, isso pode gerar demissão. Né? Exatamente. Então, chegando a um acordo, vai valer, como ele já tinha dito, o negociado sobre o legislado, ou seja, o que for acordado vale acima do que diz a lei, porque as partes assim convenceram. Não havendo o acordo em até 60 dias da data de publicação da data de julgamento, aí sim aplica-se a lei com piso nacional, passa a valer. No caso do setor público,
servidores SUS, né? da União, servidores da União, fundação, autarquia, né, federais, vale o piso nacional conforme determina a lei. No caso de servidores de estados, de municípios e profissionais de empresas privadas, mas que atendem acima de 60% de pessoas pelo SUS, a União fica responsável por pagar a diferença do que já tem de salário para o piso nacional que foi aplicado agora, podendo, se não houver no orçamento, se não conseguirem, podendo inclusive buscar recursos junto, afastando emendas de parlamentares emendas ligadas à área de saúde, aquelas emendas que a gente conhece, emenda de relator, ou seja, né, a União pode buscar recursos para pagar esse piso até nesse nível, né? Se a União não conseguir recursos para que os estados paguem e os municípios paguem, os estados e municípios não ficam obrigados a pagar o piso, porque eles não são obrigados a suportar essa decisão por uma legislação federal. E definiram que o piso nacional vale para a jornada completa, isso é muito importante, e deve ser proporcional. Profissionais que tiverem carga horária inferior a 8 horas diárias ou 44 horas semanais terão o piso proporcional. E aí já tinha o voto do ministro Edson Fachin, que diverge, mas diverge aplicando o piso nacional integralmente, sem qualquer condicionante. Para ele, aplica-se o piso como determina a lei na iniciativa pública e na iniciativa privada para todos. E aí, o ministro Dias Toffoli pediu vista. O Dias Toffoli pediu vista, agora temos que aguardar o retorno do caso para o plenário virtual. Mas lembrando que não significa que o piso não está valendo. Não é isso? Não, a liminar continua valendo. Enquanto o julgamento acontece, a liminar está valendo. É isso. Exatamente. Não afasta, né, a decisão que já havia sido proferida. É importante a gente dizer isso. Conseguimos acompanhando, então. Agora a gente vai para as decisões individuais. Ainda falando, o ministro Dias Toffoli anulou as provas de ações penais contra o advogado Tacla Duran. Essas provas do acordo de leniência da Odebrecht, que já tinham sido desconsideradas aqui pelo STF. O advogado deve ainda prestar um depoimento na Comissão de Administração e Serviço Público na Câmara dos Deputados. Então, ele deve retornar ao Brasil para isso. Inclusive, houve uma decisão do ministro, né, autorizando a vinda dele ao país, enfim, que ele não seja impossibilitado de ir à Câmara, né, de se manifestar, entrar no país, sair do país. Houve essa decisão. E essa decisão decorre, na verdade, de um julgamento da segunda turma, em que houve a declaração de nulidade das provas decorrente do acordo de colaboração premiada envolvendo a Odebrecht. Então, vários outros investigados ali e acusados em ações penais em tramitação acabaram pedindo a extensão desse entendimento em relação a eles, porque se houve a nulidade, né, desta prova em relação ao caso do Lula, que foi quando foi analisado, né, o atual presidente da República. E então, se houve essa análise e considerou como inválidas de que não poderia, né, uma ação penal ser proveniente apenas dessas informações e nem mesmo outras provas que também tivessem como fundamento, né, esse acordo de colaboração premiada, essas provas acabariam sendo contaminadas. Como é que você chama? O fruto da árvore envenenada, não é isso? Teoria do fruto da árvore envenenada, essa expressão, né? mas explica Porque, bem. Se a árvore está envenenada, todos os frutos também acabarão contaminados e a gente são frutos podres, que a gente costuma chamar. Então, é essa teoria mesmo. Aquela imprestabilidade da prova inicial, ela acaba gerando filhotes e eles não podem, como estão maculados por uma ilicitude, eles também não podem ser considerados. Então, aqui neste caso, houve a aplicação deste precedente da segunda turma, quanto à análise da validade destas provas envolvendo aí a ação penal em curso na 13ª Vara Federal de Curitiba. Lava Jato de novo. Lava Jato. Bom, ainda do ministro Toffoli, mais uma decisão individual. Ele enviou a ação penal contra o ex-presidente Bolsonaro à justiça aqui do DF, no caso em que o ex-presidente responde pelo crime de injúria por declarações contra a deputada Maria do Rosário. Tem tempo já que isso aconteceu, mas acho que todo mundo lembra aquela declaração que ele disse que ela não merecia ser estuprada. Ela aponta que foram várias ofensas, aconteceram ali em dezembro de 2014,
Na época, ele era deputado federal, e aí ele depois acabou sendo reeleito. Então, isso veio para o Supremo Tribunal Federal em razão da prerrogativa de foro. E quando ele foi eleito presidente da República, houve a suspensão desta ação penal. E essa suspensão, ela decorre de uma imunidade temporária, né, relativa ao presidente da República, quanto a fatos acontecidos que são anteriores ao exercício do mandato. Como era o caso, havia essa situação envolvendo a deputada federal Maria do Rosário, antecedia, né, a presidência da República na época, então houve a suspensão da ação penal e agora, como não há mais, ele não ocupa nenhum cargo que vincule, né, ali a competência do Supremo Tribunal Federal para julgá-lo, não faz sentido este processo permanecer no STF. Por isso que foi encaminhado para uma das varas criminais de Brasília. Porque nessa situação, né, de imunidade temporária própria do exercício do cargo de presidente, ele não pode ser processado por fatos que sejam estranhos ao exercício do mandato, né? É como se fosse ali uma blindagem política em relação à atuação como presidente da República e em relação a fatos anteriores, isso ficaria para ser discutido depois. Por exemplo, se a denúncia não tivesse sido apresentada, no caso aqui não é denúncia, foi uma queixa-crime, mas se fosse o caso, ela sequer poderia, inclusive, ser analisada sob o ponto de vista do recebimento e tal. Mas, neste caso, como já havia uma ação penal em curso, suspendeu-se a ação penal, que agora vai voltar a tramitar na primeira instância. O ministro ainda explica, né, Gi, que a única forma de você manter uma ação penal em curso aqui no Supremo de uma pessoa que não tem a prerrogativa de foro é se a instrução processual tiver acabado. Eles decidiram isso, assim, para evitar isso, um julgamento antigo aqui no Supremo, para evitar que em cima da hora o parlamentar, ou enfim, a autoridade fuja e isso era uma manobra. Exatamente, renuncie de um cargo para poder... Então, assim, instruído o processo, acabada a instrução processual, mantém-se a prerrogativa aqui no Supremo. Não é o caso, porque a instrução processual, no caso, não está concluída. E outra coisa que ele lembra é que a manifestação da PGR foi exatamente nesse sentido da remessa para a vara inferior, para a vara uma das varas do TJDF, para julgar o caso. É isso. Próximo tema, vamos falar sobre royalties de petróleo. A ministra Carmen Lúcia enviou ao Centro de Soluções Alternativas de Litígios aqui do STF, a ADRI 4916, ajuizada pelo governo do Espírito Santo, contra uma norma que fixou novas regras de distribuição dos royalties do petróleo aqui no Brasil. Sim. Isso. São 6 ações diretas, na verdade, que são de autoria do governador do Espírito Santo, como você mencionou a primeira, mas tem do Rio de Janeiro, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, do governador de São Paulo, a Associação de Municípios com Terminais de Embarque de Petróleo e o Partido da República, estados que são produtores de petróleo, né? Então, todos eles questionando aquela lei que veio mudando a forma de distribuição desses royalties, dividindo entre todos os estados brasileiros. E aí, claro que os autores da ação que produzem, são de estados que produzem petróleo, questionaram isso, alegando a perda que eles iam ter de impostos, né, de recursos oriundos desses impostos que vêm da exploração do petróleo, que eles são obrigados a suportar a produção nos seus estados. E os impactos dessa atividade, perfeito. Eles que vão aguentar isso, recebiam por isso, e agora vai se dividir com todos. Na alegação deles não seria justo isso, né? Então, por isso que o ideal é conciliar, por isso que foi para o centro? Exatamente, foi para o centro. Já havia uma liminar da ministra suspendendo a aplicação, né, dessa legislação, que é de 2012, com essas alterações, e aí a ministra entendeu que foram anexados no processo várias propostas de acordo e que, a partir disso, né, com essa demonstração de um diálogo entre as partes no sentido de uma solução conciliadora para o caso, sem que haja necessidade de uma imposição de uma decisão judicial, ou seja, na conciliação o que se busca é que as partes possam chegar aos ajustes até para uma maior efetividade daquilo que se propõe. Ela encaminhou, portanto, para esse centro de conciliação do Supremo Tribunal Federal. A ministra só fala, Mari, só para dar uma coisa importante, é que já está pronto para ser julgado esse caso há bastante tempo. Ela já liberou para a pauta há bastante tempo, né? Ele foi liberado para a pauta e aí vieram vários pedidos entrava em pauta o pedido de estados para tirar de pauta, exatamente como a gente falou agora, né? Aí propostas de acordo, tira de pauta. Então, assim, é um caso que ela
já liberou para julgamento há bastante tempo, mas que exatamente os estados estão tentando compor, é um tema bastante delicado, complexo, então assim, eles estão buscando, e agora a ministra viu, então, que tirado da última vez do plenário em 2020, durante a pandemia, né, ficou mais dificultado isso, mas ela agora entende que há uma indicação, decidir, né? E há uma indicação de que pode ser que se chegue a um acordo, então ela encaminha para a área técnica do Supremo, que é responsável por fazer esse tipo de conduzir. A gente vai acompanhar, então. Bom, última decisão individual do Nunes Marques. Ministro Nunes Marques revogou a decisão que tinha restabelecido os direitos políticos do ex-governador aqui do Distrito Federal, o José Roberto Arruda. No entendimento do ministro, a conclusão do STF sobre mudanças na lei de improbidade não assegura o pedido que o ex-governador fez. É isso, Gi? Exatamente, porque o Supremo ele já se debruçou sobre esse tema, né, envolvendo a legislação sobre improbidade administrativa e sobre os impactos dessa legislação em relação à inelegibilidade, em relação à suspensão dos direitos políticos. Então, em razão desta a atuação do Supremo quanto à análise da constitucionalidade dessa legislação, o ministro, então, ele mesmo fez um ajuste da decisão e aí agora a Arruda permanece com a suspensão dos seus direitos políticos. Agora é definitivo, na verdade. Lembrando que o ex-governador do DF, ex-senador, José Roberto Arruda, foi condenado em 2 ações cíveis, né, por improbidade administrativa. Aquele caso conhecido, Caixa de Pandora, aqui no DF, bastante conhecido quando o Arruda era governador do DF, 2006 a 2010. Ele teve essas 2 condenações, e aí ele alegava, assim, como houve essa nova lei da improbidade administrativa, que tratava da questão da prescrição, né, isso poderia alcançá-lo, né, porque leis podem beneficiar, né, podem retroagir para beneficiar no geral. Mas nesse caso não retroage. Nesse caso, o Supremo entendeu que casos já definidos, a lei não retroage. Casos casos definidos, casos definidos, a lei não retroage. Casos não definidos, a lei pode retroagir, até porque a lei de improbidade, essa nova, acabou com a forma culposa da improbidade administrativa. Só existe a improbidade no caso de crime doloso, se houver intenção da prática do delito, né? Só que aí, no caso do ex-governador, o ministro Nunes Marques até explica, nem nesse caso ele seria beneficiado, porque no caso dele, as condenações que são colegiadas do TJ analisaram e viram que houve dolo. Então, de qualquer forma, não há como a nova lei retroagir para beneficiar. Então, ele voltou atrás, né, da decisão que ele tinha tomado, agora com base nesse novo entendimento do Supremo, e aí sim, né, volta a valer a condenação do ex-governador com a perda dos direitos políticos por 8 anos. Tá certo. E o que vem por aí? A gente tem a continuação do julgamento, né, que discute a questão do juiz de garantias. Então, temos mais sustentações orais previstas. Tem mais alguma coisa na pauta que a gente pode destacar? Descriminalização da posse de droga para consumo pessoal, né, para consumo próprio. Também está na pauta de quarta-feira. A pauta de quinta, provavelmente, ela vai ser composta pelos processos remanescentes. Tem também uma petição que trata sobre o recebimento da denúncia que foi apresentada contra o deputado federal Ottoni de Paula, por crimes relacionados à honra, contra a honra, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. E esses são os principais destaques. E, além disso, nós temos também sessão da segunda turma na terça-feira, com alguns recursos para serem analisados. Isso. Em plenário virtual, eu anotei um caso aqui. Tinha o caso do piso da enfermagem, que começou o julgamento e logo no começo do julgamento, né, ainda na noite dessa sexta-feira, na madrugada dessa sexta-feira, o ministro Dias Toffoli pediu vista. Tem o caso também da reforma trabalhista, num ponto que estabelece parâmetro com base salarial para reparação, para o valor permitido para reparação por danos decorrentes, danos morais decorrentes de relação de trabalho. Um tema interessante porque a lei fixou valores baseado no salário do trabalhador para que possa o juiz determinar essa indenização. Então, é uma discussão para a área trabalhista bem importante. Isso está na pauta do plenário virtual que começou hoje.
Tá certo. A gente tem também na segunda e na terça, dia 19 e 20, o Fórum Internacional Justiça e Inovação, FIGE. O objetivo é justamente discutir a relação entre o direito e as novas tecnologias, né, que estão por aí, as implicações e também os desafios, né, para se adaptar a tudo isso. O fórum é aberto ao público em geral, já temos mais de 800 inscrições, não é isso? Então, em cerca de 800 inscrições, segundo o Rodrigo Canai, que esteve com a gente aqui, da Inteligência Artificial e ele a discussão, ele estará, o o evento, claro, circunda muito o tema. E ele vai ser transmitido integralmente todos os dias do evento, todos os painéis, no YouTube do STF. Então você pode acompanhar também toda essa discussão e ficar por dentro, né? Direito e tecnologia, não tem como a gente fugir desse assunto. E na era da inteligência artificial, é uma discussão muito necessária, inclusive. Verdade. Ministros do Supremo, ministro do STJ, conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, ministro do TST, assim, é um evento magistrados, de peso. servidores do Poder Judiciário, advogados, estudantes. Muita gente que tem o que falar sobre o tema. Vai ser bem interessante. Então é isso, o episódio de hoje fica por aqui. Gi, obrigada. Mauro, obrigada. Obrigado, Gi. Obrigado, Mari. Muito bom mais uma vez. Obrigada a vocês. Obrigada a você que está aí assistindo ou ouvindo a gente. Lembrando que você pode ver esse episódio também no Spotify, no YouTube do STF, ou então ouvir na sua plataforma de áudio preferida, como na Apple Podcasts. A gente fica por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.